Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Então vamos ao nosso momento de direção, à luz da palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje, Lucas 16, do versículo 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós partirmos para uma pequena direção espiritual à luz deste evangelho de hoje, vamos a um entendimento que é muito importante antes. Naquele tempo, no tempo de Jesus, era muito comum uma figura que hoje também tem, mas no tempo de Jesus, entre os judeus, a figura do ágio, da margem de lucro que era colocada pelo vendedor, que era colocado pelo administrador dos bens, aqui no caso da parábola que Jesus conta. Ou seja, aquele administrador, acusado de ser esbanjador, de agir com uma certa corrupção, ele colocava em cada produto que ele vendia do seu patrão, ele era um vendedor. Em cada produto que ele vendia do seu patrão, ele acrescentava uma alta margem de lucro, praticamente o dobro. Quer dizer, o ágio, né? Uma margem de lucro. Então, a gente viu ali, né? Quanto você deve ao meu patrão de barril de óleo? 100 medidas, escreve aqui 50. Quer dizer, ele tinha colocado uma margem do dobro. Não é ali. No fundo, o que quem comprou o barril de óleo devia era 50. Os outros 50 era lucro, era ágio. Margem de lucro dele, do vendedor. Né? Que era um ágio absurdo. Era ganhar muito dinheiro, ganhar até mais do que o próprio dono do produto. Porque o dono do produto teve toda a despesa com o produto, de adquirir o produto, de comprar o produto, de fabricar o produto. E ele estava ganhando a mesma coisa, quer dizer, estava ganhando mais com o ágio do que o próprio dono do produto. Então ele foi acusado de ser um administrador corrupto. E aí, quando o administrador aqui na parábola viu que ele ia ser mandado embora, ele, olha, o que eu vou fazer? Eu vou ficar desempregado, e agora? Então ele foi a cada um que ele tinha vendido e abriu mão do seu lucro. Tudo aquilo que ele tinha colocado de margem de lucro, de ágio, ele abriu mão, ele renunciou. Olha, não precisa pagar 100, paga 50, que é o que você deve ao meu patrão. Não precisa pagar o meu lucro. Ele abriu mão. Para quê? Para conseguir a amizade e depois, quem sabe, conseguir um novo trabalho, um novo emprego, ser acolhido. E aí Jesus diz, olha, esse administrador infiel, corrupto, agiu com esperteza. Quer dizer, ele
foi capaz de abrir mão do seu próprio lucro para não ficar desamparado depois que fosse mandado embora. E aí, o final dessa passagem, Jesus diz, com efeito, os filhos do mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Às vezes a gente tem uma primeira visão de pensar apenas assim, nós os discípulos, os cristãos, os filhos da luz, nós somos muito bobos nos negócios, né? Somos muito mansos, somos bondosos demais. Não é bem assim a questão. Os filhos do mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Só que, quais são os nossos negócios? Nosso negócio é o céu. Nosso negócio é a eternidade. O nosso negócio é a santidade. O nosso negócio é a intimidade com Deus. É a união com Deus. É ser de Deus, é se entregar a Deus. É se entregar a Deus, é viver para Deus, viver de Deus. Esse é o negócio dos santos. Como disse Dom Bosco, lembra daquela famosa palavra de Dom Bosco? Dai-me almas e ficai com o resto. O meu negócio são almas. O resto eu não estou interessado. Embora a gente viva no mundo, tenha os negócios, o trabalho do mundo, mas o nosso negócio principal é o céu. Então, nós precisamos agir com estratégia, com esperteza no nosso negócio. Os filhos da luz, que têm como negócio a busca da santidade do céu, da intimidade de Deus, precisam agir com esperteza, com estratégia. Nós precisamos ser capazes de abrir mão, de renunciar a todo lucro injusto que a gente tem, a todo lucro injusto que não nos aproxima de Deus. Aquele administrador foi capaz de agir com essa esperteza. Ele jogou fora, ele renunciou, abriu mão de tudo aquilo que era o seu lucro para conseguir ter a amizade depois que ficasse desempregado e não ficasse na mão. Nós também, os filhos da luz, precisamos ser capazes dessa esperteza, de abrir mão dos apegos que nós temos, apego ao dinheiro, apego aos bens passageiros, apego ao prestígio, ao poder, à honra, apego exagerado que temos à estima dos outros. O apego que às vezes nós temos ao amor que as pessoas têm a nós. A imagem que as pessoas têm de nós, apego à própria imagem, apego apenas aos valores desse mundo que vão passar. Nós não podemos, temos que abrir mão de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que nos puxa para fora do caminho da santidade, tudo aquilo que nos puxa para fora da vida de Deus, tudo aquilo que prende o nosso coração. Prende o nosso coração. Às vezes o nosso coração está assim preso nas coisas do mundo, apegado, tão afeiçoado às coisas do mundo, que já não consegue se voltar para Deus. Está preso, não é livre, porque está preso, afeiçoado demais às coisas que passam. Essa é talvez uma grande direção para todos nós, um grande conselho de Jesus para todos nós que queremos o céu, para todos nós que temos como negócio as almas, o céu, saber renunciar não só o pecado mortal, mas saber renunciar tudo aquilo que nos prende e nos impede de estarmos livres no caminho da santidade, na busca de Deus. Então, com efeito, os filhos do mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Nosso negócio é o céu. Tenhamos essa esperteza de agir com estratégia, no sentido de estarmos dispostos a renunciar, a abrir mão, a cortar, a lançar fora tudo que nos prende, tudo que tem nos impedido de que o nosso coração esteja em Deus. É como na missa, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Deus abençoe.
Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.